Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Aqui Fabrício Rebelo, hoje para abordar uma questão bastante preocupante sobre o julgamento dos decretos de armas no âmbito do Supremo Tribunal Federal e que bem sinaliza aquilo que nós já analisamos aqui no canal a respeito da possibilidade de que o ministro Nunes Marques, ao ter pedido vistas dos processos, sofra pressões, especialmente pressões internas da própria corte. É isso que nós vamos ver neste vídeo, logo após os meus habituais lembretes, para que você não deixe de interagir aqui com o nosso espaço, deixando sua avaliação, seu comentário. Se você não é inscrito, aproveita para se inscrever, ativar suas notificações, compartilhar o nosso conteúdo. Se você quiser receber notificações personalizadas, veja aqui na descrição do vídeo como se inscrever em um grupo específico de mensagens dedicado exclusivamente a essas notificações. Se você quiser ter uma relação mais próxima aqui com o canal, receber alguns conteúdos exclusivos e com isso apoiar a produção de conteúdo que é aqui realizada, veja aqui as possibilidades de se tornar um assinante, um membro nosso. Dentre o bloco das ações que estão em julgamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal, uma delas diz respeito à impugnação às quantidades de munições que o indivíduo pode adquirir. A ADI 6466, que está sob a relatoria do ministro Edson Fachin, na qual ele já proferiu um voto bastante restritivo, firmando a posição de que a quantidade de munição que o indivíduo vai poder adquirir será sempre a estritamente necessária para a sua defesa. Não se deve fixar quantidades amplas, mas sim bastante reduzidas. Mais um voto do viés absolutamente desarmamentista. Sabemos que dentre todos os processos, ou em relação a todos os processos, houve o pedido de vista do ministro Nunes Marques. O ministro Nunes Marques, na última sessão, pediu vistas de todos os processos, sucedendo uma vista antecedente do ministro Alexandre de Moraes, que também havia feito isso. Está bastante claro no âmbito lá da tramitação dos processos no STF. Nós estamos aqui justamente na ADI 6466, em que temos a publicação ou a decisão que foi publicada, né, o julgamento, o estágio atual do julgamento, no dia 28 de setembro, nós tivemos aqui, após o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que acompanhava o voto do ministro Edson Fachin, relator, pediu vista dos autos o ministro Nunes Marques, plenário, sessão virtual de 17 de setembro a 24 de setembro de 2021. Isso foi publicado aqui já no dia 29. Quem acompanha já esse julgamento está sabendo exatamente o que é que está acontecendo. No entanto, embora os processos estejam em vistas com o ministro Nunes Marques, nós tivemos uma movimentação completamente atípica, realmente inexplicável no âmbito dessa ADI, da 6466. Quando um processo entra em vistas para um dos julgadores, ele sai da tramitação do relator. O relator é quem conduz o julgamento e é o responsável por proferir inicialmente o voto. O ministro Fachin, como relator, fez isso, proferiu inicialmente o seu voto. A partir disso, nós tivemos o pedido de vista do ministro Alexandre de Moraes, inicialmente, e agora do ministro Nunes Marques. E enquanto há o pedido de vista, o processo fica sob análise justamente do julgador que pediu vistas, que quer analisar o processo. No entanto, neste processo específico, mesmo com o pedido de vista do ministro Nunes Marques, o ministro Edson Fachin resolveu proferir um despacho, aparentemente sem sequer provocação, e um despacho que põe pressão no vistor, no ministro Nunes Marques, a respeito da celeridade, cobrando velocidade para o julgamento desse processo, algo que vem exemplificar aquilo que nós tratamos aqui no canal sobre as possibilidades do ministro Nunes Marques receber pressões internas para devolver logo o processo. Nós já abordamos aqui diversas vezes que a estrutura do Supremo Tribunal Federal é montada para se blindar contra pressões externas, mas que, por se tratar de um ministro novo, um ministro
mais recentemente nomeado, e, sobretudo, o ministro nomeado pelo atual governo, que é justamente o autor das normas que estão em impugnação, ele poderia sofrer alguma pressão forte da mídia e não se sentir confortável com isso, e também pressões internas. E é exatamente o que parece estar acontecendo agora. Um despacho inexplicável, inusitado, fora de qualquer padrão do ministro Edson Fachin. Vamos colocar na tela para dar uma olhadinha no que disse o ministro Edson Fachin no seu despacho. Despacho aqui proferido na ADI 6466, que é movida pelo PT, Partido dos Trabalhadores, em que o ministro Edson Fachin, sem aparente provocação na tramitação do processo, não tem absolutamente nada desde o pedido de vista do ministro Nunes Marques que pudesse justificar essa manifestação. O ministro Fachin vem e diz o seguinte: trata-se de ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo Partido dos Trabalhadores, na qual se requer seja dada interpretação conforme a Constituição ao artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 10.826 de 2003 e, por arrastamento, que seja declarada a inconstitucionalidade do artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto 9845 de 2019, do artigo 2º, parágrafo 3º do Decreto 9847 de 2019, ambos incluídos pelo Decreto 10.030, e da Portaria Interministerial número 1634, de 22 de abril de 2020, que trata da quantidade de munições. Este processo foi originalmente incluído em pauta de julgamento sob a sistemática do plenário virtual, na sessão que se estendeu entre os dias 7 de maio a 14 de maio de 2021. Naquela oportunidade, submetia ao plenário o voto pela procedência da ação, ou seja, dando interpretação conforme, limitando extremamente a quantidade de munições que o indivíduo pode adquirir e declarando inconstitucional a portaria impugnada. Tomo a liberdade de repisar a parte dispositiva do voto, assim apresentado. Ante o exposto, julgo a ação procedente para dar interpretação conforme a Constituição aos artigos 4º, parágrafo 2º da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003, do artigo 2º, parágrafo 2º do Decreto 9845, de 25 de junho de 2019, e do artigo 2º, parágrafo 3º do Decreto 9847, também de 25 de junho de 2019, fixando a tese de que os limites quantitativos de munições adquiríveis se limitam àquilo que, de forma diligente e proporcional, garanta apenas o necessário à segurança dos cidadãos. E no item seguinte, declarar inconstitucional a Portaria Interministerial 1634, de 22 de abril de 2020. E aí começa a digressão a respeito do andamento do julgamento. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista dos autos na forma regimental, reapresentando-os a julgamento, contudo, na sessão do plenário virtual, que se iniciou no dia 17 de setembro de 2021. Sua Excelência deu-me a honra de acompanhar as razões que houvera esgrimido em meu voto. Naquela ocasião, o ministro Nunes Marques, sempre segundo a forma regimental, requereu vista dos autos. Até aí, perfeito. E aí começa uma análise fora da contextualização natural de um processo em julgamento sob essas circunstâncias. Como tive a oportunidade de anotar anteriormente, este é um processo de extrema relevância social. Em razão das características próprias à matéria, a circulação de armas e munições na sociedade brasileira, os riscos da demora de um provimento judicial revelam uma dimensão incremental. Isto torna a passagem do tempo um fator de aumento e não de diminuição da urgência de manifestação judicial. Ou seja, claramente aqui, ele já põe pressão sobre o ministro Nunes Marques em um processo que o ministro Nunes Marques pediu vistas e que, a rigor, não está mais com o relator, está com o vistor. E ele aqui faz um registro expresso que pressiona o ministro Nunes Marques a acelerar o seu julgamento. Mais do que isso, ele, sem aparente razão que o tenha provocado para isso, no final do seu despacho ainda faz a seguinte consideração: ante essas circunstâncias, colha-se manifestação do requerente, o PT, Partido dos Trabalhadores,
no prazo de 10 dias, sobre a vigência e a eficácia das normas impugnadas, incluindo eventuais medidas levadas a cabo nos planos legislativo e judicial. Aqui nós temos até uma questão positiva, porque nós sabemos que essa portaria já foi derrubada no âmbito da Justiça Federal. Uma decisão judicial já derrubou essa portaria, ela não está mais em vigor e talvez, se o PT for honesto na sua manifestação processual, ele vai trazer isso à baila. Mas de modo nenhum se justifica a expressão do relator em um processo que está sob vista, em um processo em que não houve manifestação nenhuma da parte que o provocasse a isso, ele vir registrar em um despacho que existe uma urgência, que o prazo de vista é um fator incremental dos riscos à sociedade. Isso é pressionar o ministro Vistor. Isso exerce sobre o ministro Nunes Marques uma pressão incomum nesse tipo de julgamento. Então é algo para se ficar bastante atento, que demonstra aquilo que nós falamos aqui já diversas vezes, que havia sim a possibilidade de que o ministro Nunes Marques sofresse pressões para julgar rapidamente, que não se estendesse em seu pedido de vista. O ministro Alexandre de Moraes se estendeu por bastante tempo, de abril até setembro, mas aparentemente não se pretende deixar que o ministro Nunes Marques faça isso, e essas pressões surgem já de dentro da própria corte, como exemplifica bem o despacho agora exarado sem nenhum propósito, sem nenhuma razão, pelo ministro Edson Fachin. Muito obrigado por sua atenção, espero que tenha gostado demais desse conteúdo. Reitero aqui os meus pedidos para que você não deixe de interagir conosco, deixando sua avaliação, seu comentário, se inscrevendo, ativando suas notificações, compartilhando o nosso conteúdo e avaliando aqui pelos links da descrição as possibilidades de uma interação mais próxima, seja recebendo notificações em paralelo ao YouTube, seja apoiando a nossa produção de conteúdo e desfrutando de alguns benefícios exclusivos. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.